Então, a minha questão de número 28 é a seguinte: 3 elevado a 2x menos 1 igual a 1 sobre 3. Então, eu repito a minha primeira: 3 elevado a 2x menos 1 igual. Existe uma propriedade que diz que se eu tenho 1 sobre a elevado a n, eu posso reescrever isso como sendo a elevado a menos n. Então, eu tenho que aqui vai ser igual a 3 elevado a menos 1. Então, bases iguais, eu posso trabalhar agora com meus expoentes. Então, eu tenho que 2x menos 1 é igual a menos 1. E eu tenho que 2x é igual a menos 1. O 1 está positivo, 1 está negativo, passa positivo. Então, eu vou ter menos 1 mais 1. E eu vou ter que x é igual a menos 1 mais 1 dá 0. E 0 dividido por 2, que o 2 está multiplicando, passou dividindo. Então, eu vou ter 0 sobre 2 é igual a 0. Então, eu tenho que a minha solução é igual a 0. Eu tenho aqui a minha questão 33, que é 3 elevado a x ao quadrado menos 1 igual a 9 elevado a x mais 1. Vou repetir novamente essa minha primeira parte. Então, eu tenho 3 elevado a x ao quadrado menos 1. E vou fatorar o meu 9. Então, fatorando o meu 9, eu tenho que 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu vou ter 3 elevado a 2. Então, eu repito aqui: 3 elevado a 2 elevado a x mais 1. Então, eu repito novamente essa primeira parte. E multiplico esse expoente por todos os elementos aqui. Então, eu tenho 2 vezes x, 2x. Então, 3 elevado a 2x mais 2 vezes 1, 2. Bases iguais, agora eu posso resolver o que tem nos meus expoentes. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 1 igual a 2x mais 2. Passando tudo para o lado esquerdo, então eu vou ter x ao quadrado menos 2x menos 1 com 2 está positivo, ele passa negativo. Então, menos 1 menos 2 dá menos 3 igual a 0. Então, eu cheguei numa equação do segundo grau. Resolvendo essa equação, eu tenho que delta é igual a b ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado. Como 2 está negativo, eu já posso deixar positivo aqui, porque todo número negativo elevado ao quadrado vai dar um número positivo. Então, eu tenho que 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes menos 3. Então, eu tenho que delta é igual a 2 ao quadrado dá 4, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Então, eu tenho 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho que o meu delta é igual a 16. Então, eu tenho que o meu x é igual a menos b. Então, eu tenho menos 2, mais ou menos raiz de 16 dividido por 2 vezes a é 1. Então, eu tenho que x é igual a 2 mais ou menos raiz de 16 é 4. 2 vezes 1 dá 2. Então, eu tenho que x1 é igual a 2 mais 4 dá 6. 6 dividido por 2, 3. E eu tenho que o meu x2 é igual a 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. A solução é igual a 3 e menos 1. Na minha questão de número 37, eu tenho 3 elevado a x menos 5 elevado a x igual a 0. Eu vou passar o 5 para o lado direito, então eu vou ter 3 elevado a x igual, o 5 está negativo, ele vai e passa positivo. Então, eu vou ter 5 elevado a x. Por ser dois números primos, eu não tenho como fatorar nenhum deles. Então, eu tenho que usufruir de estratégias a fim de deixar igual, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Então, eu vou, por exemplo, aqui multiplicar por 3. Então, eu vou ter 3 que multiplica 3 elevado a x igual a 5 elevado a x vezes 3. Né? Porque eu repito a base e somos expoentes. Igual
a 5 elevado a x vezes 3. Agora eu vou multiplicar por 5. Então eu tenho que vai ser 5 vezes 3 elevado a x mais 1 igual a 5 vezes 5 elevado a x vezes 5 vezes 3. Então eu tenho que 5 vezes 3 elevado a x mais 1 é igual. Repete a base, somos expoentes. 3 elevado a x mais 1 vezes 3. Então, agora eu vou colocar do lado esquerdo todos os elementos que têm expoentes iguais e do lado direito também. Então, eu tenho que aqui tem x mais 1 e aqui x mais 1 também. Então, eu vou colocar aqui. Ele está multiplicando, ele passa dividindo, e aqui também está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou passar os dois simultaneamente. Então, eu tenho que 3 elevado a x mais 1 sobre 5 elevado a x mais 1 é igual a 3 sobre 5. Aqui é 1 e aqui é 1. Então, eu tenho a minha propriedade que diz que se eu tenho A elevado ao, por exemplo, o meu número C e B elevado ao meu número C, eu posso escrever isso como sendo A sobre B, né, elevado ao meu número C. Então, aqui eu faço isso. Então, eu tenho 3 sobre 5 elevado a x mais 1, certo? Porque eu tenho x mais 1 aqui e x mais 1 aqui. Igual, aqui eu tenho expoente 1 e 1, então eu vou ter 3 sobre 5 elevado a 1. Bases iguais, então agora eu posso trabalhar com meus expoentes. Então, eu tenho que x mais 1 é igual a 1. Então, eu tenho que x é igual a 1, está positivo, passa negativo. Então, eu tenho 1 menos 1, 0. Então, esse é o meu valor de x. Então, a solução é igual a 0.